Hoje nós vamos falar dos bancos que devem anunciar dividendos em dezembro e vamos calcular também o quanto que essas ações devem estar tendo de dividendos neste mês de dezembro. É a previsão calculada aqui por mim. Não se esqueça do like e não deixe de se inscrever no canal ativando o sino, porque aqui sempre tem conteúdo de qualidade, tá? Então vamos começar com o Banrisul, que vai anunciar dividendos em dezembro, isso é uma certeza. Normalmente a gente utiliza o mapa do dividendo inteligente do Barsi para tentar se antecipar a um anúncio de dividendos, que normalmente quando a empresa anuncia dividendos, as ações sobem. Mas o Banrisul, a gente até já sabe quando ele vai anunciar, a gente já vai ver isso, tá? Então, nos cabe aqui, no caso do Banrisul, olhar o case e também ver o dividendo que será anunciado, tentar prever isso, porque a empresa não falou o valor do dividendo, e sim só quando será o anúncio aí, as datas com o pagamento, tá? Quando a gente fala de cotações do Banrisul, aconteceu mais ou menos aquilo que imaginávamos no começo do ano, com as cotações disparando nessa perspectiva de melhora nos resultados com a queda da taxa de juros, que isso com certeza seria muito benéfico para o Banrisul, mas na sequência um guidance ali atualizado, teve também o próprio cenário macroeconômico apertando um pouco e aí para piorar ainda mais, o terceiro trimestre também veio um pouco amargo, né? Tudo isso fez aqui as cotações começarem a desabar de novo, embora o humor do mercado esteja ajudando ela aqui na alta. A verdade é que aquela taxa de juros ainda vai continuar, tende, pelo menos por esse lado, ajudar um pouco o banco. A gente já vai ver o que está acontecendo, tá? Mas o fato é que hoje ele está sendo negociado a 0,51 PVP. Um banco que tem aqui um PL de 5,22 e um dividend yield em torno de 8%. Então o Banrisul está sendo negociado a múltiplos interessantes. Podemos ver a carteira de crédito do Banrisul saltando 10,6%, muito impulsionado pelo crédito agro. O crédito agro no Banco Banrisul ele tem uma margem até um pouco apertadinha aqui, assim como o seu consignado, que é uma margem bem apertada, mas também de baixa inadimplência. Só que o consignado, que é o grande forte do banco, aí cerca de 40% da carteira, ele está com uma certa dificuldade aqui de crescer. Então aqui a gente já detecta um primeiro problema. Com esse cenário de inadimplência alta, parece que todos os bancos resolveram partir para oferecer crédito consignado. E isso deu uma dificuldade aqui para o Banrisul. O próprio Banco do Brasil, a gente viu que ele está partindo com tudo aqui no crédito consignado. Então isso atrapalha um pouco o Banrisul. Aqui nós já temos o primeiro problema, né? E aí a gente tem as inadimplências assim sob controle, mas a gente vai ver que deu uma pioradinha, tá? A carteira de crédito rural deu um salto significativo e, de modo geral, aqui o banco conseguiu crescer bem em sua carteira, tá? Aqui está o exemplo da sua carteira de crédito consignado. Olha como as margens são pequenininhas, mas sim, elas vêm aumentando conforme imaginávamos, né? Olha só, nos 9 meses ela saiu de 1,35 para 1,47. Quando a gente compara aqui em relação ao trimestre anterior, também deu uma aumentadinha de 1,47 para 1,49. Em relação ao ano passado, 1,38 para 1,49. Então, a gente está vendo que é um trimestre após o outro, essas margens aqui, essas taxas mensais aumentando, né, na sua carteira de crédito consignado. Então, sim, é verdade que as margens vêm aqui ganhando no consignado, né? Mas assim, ele não conseguiu crescer, talvez como pudéssemos esperar do banco, né, neste momento. Então, olha só, o índice de qualidade do banco, o Banrisul, estava maravilhoso ali até o fim do ano passado, continuou bom ainda no primeiro trimestre de 2023, saindo de 1,6 para 1,7 aqui no total, né? E aí, de repente, veio o segundo trimestre de 2023 e a inadimplência saltou de 1,7 para 2,0, puxado principalmente pelo PJ, não que os demais também, a pessoa física não esteja aumentando aqui aos pouquinhos, ela continua inclusive aumentando, né? E a gente chega no terceiro trimestre, outra porrada, mantém nos 2%, embora tenha diminuído um pouco aqui o PJ, o pessoa física ajudou a manter esses 2% aqui de inadimplência. Então a gente não está vendo um cenário que pelo menos começa a melhorar, né, na pessoa física, PJ ainda está apertado, então a inadimplência começa a pressionar. E olha só, o banco no segundo trimestre, ele deixou comer um pouco da sua gordura gordíssima que ele tinha aqui de cobertura, né, para essa inadimplência, deixou. Só que aí chegou esse trimestre, ele viu que ainda não tá tão bonito assim, vamos assim dizer, né? E aí ele vai lá e provisiona um pouco mais. Então a gente vê as despesas com as provisões dando esse salto significativo. Então
podemos ver que até aqui, ó, o primeiro trimestre estava legalzinho, 2%, aí foi para 2,33, 2,66. É aqui que está o problema do Banrisul. Embora o índice de inadimplência do Banrisul ainda seja bem bacana, vamos lembrar que as margens deles são pequenas exatamente porque se espera do banco baixa inadimplência, né? Então, realmente o banco aqui ele está num momento um pouco difícil em relação à inadimplência, mas a gente sabe que isso aqui vai passar em breve, ele continua tendo uma carteira muito segura e deve continuar sendo ajudado aí pela queda da taxa de juros. Nos 9 meses a gente ainda consegue ver um crescimento aqui no lucro dele em 7%, mesmo com esse terceiro trimestre aqui puxando a régua para baixo, né? Tava ali nas casas 200 e tanto, de repente 127 milhões. Aqui está, a margem financeira deu uma melhorada, né, nos 9 meses. Porém, provisão para crédito deu uma piorada, despesa administrativa também deu uma pioradinha, e aí a gente tem um lucro que não caminhou conforme talvez muitos esperávamos. O fato é que nós temos um ROE do Banrisul em 5,4, que é um ROE pequeno para o Banrisul. Então aqui está o cronograma de dividendos do Banrisul, ele vai anunciar dividendos dia 8 do 12, quem tiver as ações então dia 13 do 12 vai ter direito a receber o dividendo que será pago no dia 29 do 12. Quem é membro do canal sabe que eu previ o dividendo do Banrisul lá no fim do ano passado em 1,22. Vai ser um pouco desafiador para o banco chegar nessa meta. Ele teria de anunciar então um dividendo de 34 centavos agora. A gente sabe que a inadimplência, eu até acredito que vai diminuir um pouco ali, mas ainda não deu tantos sinais, está difícil, está apertado. A gente sabe também que a Selic vai estar ajudando esse resultado. Não deve ser tão fraco como o dividendo do trimestre anterior, mas deve se recuperar. Quem é membro do canal sabe que no fim do ano passado eu previ o dividendo do Banrisul em 1,22, nós vamos chegar perto disso, mas talvez um pouquinho abaixo, tá? O dividendo para chegar na minha meta teria de bater 34 centavos, e aí talvez o Banrisul anuncie um pouquinho menos que isso, já vou comentar, tá? O fato é que a gente sabe tudo isso que eu disse ali, a questão das margens, da inadimplência ainda vai dar uma atrapalhadinha, embora nós saibamos aqui que nós temos a taxa Selic pelo menos atuando aí do nosso lado. E aí vocês sabem que é muito desafiador prever o dividendo de uma empresa num ano exercício, imagina prever o dividendo num trimestre. É uma meta muito difícil, mas eu vou tentar aqui. E para nos manter alinhado em relação ao ano, eu vou diminuir bem pouquinho o dividendo, vou deixar em 30 centavos, vou manter otimista com o Banrisul, vocês entenderam todos os desafios que eu pontuei para vocês, né? E vou manter um yield aqui de 2,47%. Então, ao preço atual, o consenso, inclusive, acha que o Banrisul está com 10,5% aqui de desconto, que não está tão barato assim, mas vale lembrar que ao longo do tempo, 2024, ele vai continuar essa recuperação aí com a queda da Selic, mas sempre muito de olho para onde vai todos esses outros desafios que eu comentei com vocês. E agora nós vamos falar do Banco ABC, que também deve anunciar dividendos em dezembro. O dividendo deve ter a Datacom também aí em dezembro, mais para o fim do mês. O Banco ABC é um banco que eu tenho na minha carteira, é a maior posição de bancos na minha carteira no momento, tá? Deu uma disparada nas cotações. Essa disparada foi cheia de volatilidade. Eu vou comentar aqui algumas coisas só do banco, não vou ser tão detalhista, porque esse banco eu levo uma cobertura de perto dele, lá para quem é membro do canal, R$ 7,99. A gente fala aí dos resultados trimestrais, eu falo alguns eventos importantes do banco, né? Então vale muito a pena você ser membro do canal. E embora muitos me conheçam por ser assertivo no setor elétrico e uma outra ação avulsa fora, como a Vale, a Sanepar, a Cosan, a verdade é que eu conheço muito também do setor bancário. Fui muito assertivo no Banco ABC e só não fiz o mesmo com o Banco Mercantil porque eu fiquei ali enrolando para vender o Bradesco, que eu sou difícil de vender ação. Enfim, né? Você nunca vai ver eu recomendando nada, você vai ver eu explicando o case e aí você consegue tirar suas próprias conclusões, né? Enfim, o Banco ABC então está com pele de 6,29, um PVP de 0,87. É um clássico case de cotação segue lucro. Olha o que esse lucro fez. Disparou, mesmo com o ruído da Americanas, o banco não para de subir, né? E a gente vê ele subindo os lucros aqui e a cotação subindo junto. Mas isso aqui é uma foto do passado. É por isso que você tem que entender o case para tentar entender se você acha que ele vai continuar fazendo esse mesmo tipo de crescimento. Eu gosto muito desse banco, mas a conclusão sempre tem que ser sua de compra ou venda ou manutenção, seja o que for.
Então, descontando os dividendos que o Banco ABC já pagou no ano exercício 2023 e o quanto eu previ para ele pagar neste ano, nós temos então um dividendo de 66 centavos, que representaria então 3% de yield aqui de uma só vez no anúncio de dezembro. Quem quisesse receber R$1.000 teria que ter 33 mil investidos no Banco ABC, e o consenso coloca como preço justo do Banco ABC 25,50, que dá aqui uma margem de 17%. Mas se ele continuar crescendo esses resultados, isso aqui não vai parar nunca de aumentar aqui os preços justos. Mas lembre-se, é um banco muito volátil. Às vezes ele tem uma alta, ele devolve uma baixa na sequência. Então sempre muita cautela, considere se tornar membro do canal. O Santander também está no mapa do dividendo inteligente de Barsi para anúncio de dezembro, mas eu acredito que ele vai anunciar em janeiro. Tá? De qualquer forma, o mercado enxerga o banco ainda caro. Fica evidente pelo fato do momento que ele está sofrendo aqui, assim como o Santander, né? O mercado às vezes bate muito a empresa quando está no curto prazo ruim, mas em algum momento ele se recupera, né? Mas eu não vou falar da previsão do dividendo do Santander, não. Vou agora falar do Bradesco, então. O Bradesco deve anunciar dividendos em dezembro, mesmo que a Datacom caia para o começo do ano que vem, em janeiro. O anúncio deve ser feito agora em dezembro, tá? O Bradesco, assim como o Santander, vem sofrendo. A gente pode ver a volatilidade nos seus lucros, o americano atrapalhando, ele sofrendo aqui para se recuperar. Pode ver um zigue-zague aqui, meio que parece que não sai do lugar, porque sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas é preciso paciência. Então você sabe que o problema do Bradesco é a inadimplência, ele vem sofrendo muito, micro e pequenas empresas também está contaminada, as pessoas físicas ele já está começando a contornar essa situação, mas é algo que leva tempo. A gente já vê a filtragem mais forte que ele vem fazendo na carteira de crédito surtindo algum efeito, a safra de novos clientes está melhorando, mas também ele está emprestando menos, até com margens de repente um pouco menores que empréstimos mais seguros, e a gente vê a margem em algum momento sofrendo um pouquinho, a queda da Selic vai ajudar aqui na margem a mercado, as provisões aos poucos elas devem melhorar, mas no momento a gente já vê o resultado um pouco travado, vai acontecer aos poucos, é um case ainda de paciência. Quem salva aqui um banco nesse momento é os seguros, na minha opinião, embora vai estar um pouco ainda travado, vamos dizer, a parte banco, com melhoras, mas um pouco travado, a parte aqui de seguros vai ter um desafio muito grande de fazer esses resultados desse segundo e terceiro trimestre que foram fantásticos, mas ainda assim deve manter ótimos números no seguro. Então aqui a gente vê os 9 meses, o quanto que o banco vem sofrendo, e ele teria sofrido ainda mais se não fosse os seguros, né? Então, em termos de banco, ele realmente deu um vacilo, já trocou inclusive o CEO, vai agora tomar novos rumos aqui, o Bradesco, né? A gente espera que vá acelerar essa volta aqui à lucratividade do banco. Então nós temos um Bradesco que deve anunciar em dezembro 45 centavos para o BBDC4 e para o BBDC3 41 centavos, dando 2,78 de yield no 4 e 2,87 no 3, né? Que vai encerrar o ano exercício. E aí, para quem quiser receber R$1.000 de uma vez só, vai ter que ter cerca de 35 mil na 3 e quase 36 aqui na 4, tá? O consenso diz que o BBDC4 deveria valer 17,80, que dá uma margem ainda de alta de 10%. O mercado vê o Bradesco mais barato que o Santander, ao mesmo nível de preço do Banrisul, porém o mais barato dos 4 aqui é o Banco ABC, segundo o consenso. E deixe nos comentários para a gente saber quais bancos você tem na sua carteira. Não se esqueça do like, um abraço e até o próximo. Valeu!